Mounjaro, Ozempic e Wegovy. Você já ouviu falar dessas canetas? Provavelmente você conhece alguém que usa ou até mesmo você já está pensando em usar. Mas você já parou para perguntar o que acontece no seu corpo quando você utiliza essas canetas? O que a ciência realmente fala e que ninguém tá te falando? Esse vídeo aqui não é propaganda, não é crítico, mas é a visão de um nutricionista que trabalha diariamente com pacientes que utilizam, que já utilizaram e que pensam em utilizar as canetas. Deixa eu te dar uma dimensão do que está acontecendo. A busca por canetas emagrecedoras hoje no Brasil, eles deixaram de longe a busca por dietas mais tradicionais. O Mounjaro, o Ozempic e essas outras canetas estão entre os medicamentos mais procurados e mais comprados no nosso país. Recentemente, para vocês terem uma ideia, o Senado entrou com um projeto para quebrar a patente da tirzepatida, que é o Mounjaro, para permitir a fabricação nacional e distribuição no SUS. Isso diz muito sobre o impacto que esses medicamentos estão tendo ou vão ter aí na rede pública, na saúde pública. O preço atual aí do Mounjaro, do Ozempic, eles podem ultrapassar, depende do tratamento, 3, 4 mil reais por mês, fazendo com que esses valores, esses medicamentos, eles sejam proibitivos, né? Não sejam acessíveis para a maior parte da população. Ou seja, é um tema que mexe aí com a saúde pública, com o acesso, com a economia e com muita desinformação no meio do caminho. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai colocar tudo isso em ordem. Primeiro, vamos pensar o seguinte: o que são esses medicamentos e como realmente eles funcionam? O Ozempic e o Wegovy, eles têm a semaglutida como um princípio ativo. Já o Mounjaro tem a tirzepatida como um princípio ativo. São medicamentos diferentes, mas acabam atingindo ali os objetivos muito parecidos. Eles imitam hormônios naturais do intestino chamado GLP-1 e no caso da tirzepatida também o GIP. Esses hormônios são liberados naturalmente quando você come e eles mandam um sinal para o seu cérebro dizendo assim: pode parar de comer, estou satisfeito, estou saciado. Então o que esses medicamentos eles fazem? Eles amplificam esse sinal de saciedade. Resultado, você vai comer menos e esse alimento que está ali no seu estômago ele vai demorar mais para deixar o estômago, então você vai ficar mais saciado por mais tempo. Além disso, esses medicamentos têm efeito direto sobre a insulina, o que melhora o metabolismo da glicose, ajudando na perda de gordura. Hoje os estudos eles são muito robustos, né? Então as perdas documentadas são reais, de 15 a 20% do peso inicial do paciente. Então vamos partir de um princípio que os medicamentos eles não são placebos. É ciência que está funcionando. E qual é a diferença real entre o Mounjaro e o Ozempic? O Ozempic ele age só no receptor do GLP-1. Já o Mounjaro age no GLP-1 e no GIP. Por isso o Mounjaro ele também é chamado de agonista duplo. Na prática, nos estudos eles mostram que o Mounjaro ele vai ter uma perda maior de peso do que o Ozempic. Não porque o Mounjaro é melhor que o Ozempic, mas porque parece que o mecanismo duplo parece ter um efeito maior quando a gente fala de perda de gordura, de perda de peso. Mas aqui tem um detalhe importante que pouca gente sabe. O Mounjaro foi aprovado no Brasil para o tratamento da diabetes do tipo 2. O uso para a obesidade sem diabetes é off-label, ou seja, fora da indicação original do medicamento. Isso aqui não significa que está errado, significa que precisa de uma prescrição médica criteriosa e de acompanhamento. E é aqui que começa a parte que ninguém te conta. Os efeitos colaterais existem e são mais comuns do que o marketing ele deixa parecer. Os mais comuns são náusea, vômito, diarreia, constipação, especialmente no início do tratamento e no ajuste da dosagem. A maioria dos pacientes passa por isso e acaba se adaptando, então nem todo mundo vai ter esses efeitos colaterais por muito tempo. E outro ponto importante, que tem muitos relatos de perda de massa muscular, para quem não faz também um acompanhamento nutricional correto. Lembra que eu falei que o músculo ele é essencial ali quando a gente fala após 35 anos? Pois é, esse medicamento, se não vier aí com um protocolo, um acompanhamento nutricional correto, ele pode acelerar muito essa sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Existe também o chamado Ozempic Face, que é aquela perda de gordura facial que acaba envelhecendo a pessoa, então a pessoa fica com o rosto mais envelhecido. Esse aqui não é um risco de saúde muito grave, mas acaba afetando a questão estética de muita gente. E o mais importante de todos esses efeitos aqui, que muitos estudos também já comprovam que muitas pessoas acabam recuperando o peso perdido depois de um tempo, principalmente aquelas que não trouxeram uma mudança de hábito juntamente com a aplicação do medicamento. Ou seja, o medicamento ele vai funcionar enquanto você está utilizando, mas o que vai sustentar ali
essa nova realidade, esse novo peso, são os hábitos que você for construindo durante o andamento. Então deixa eu te contar aqui o que acontece quando a pessoa faz o uso do Mounjaro, do Ozempic, do Wegovy e não trabalha essa mudança de comportamento e de hábitos. Essa pessoa perde peso, fica bastante animada, aí para o medicamento depois de alguns meses, por preço, por efeito colateral ou até mesmo por decisão médica. E o que acontece aqui nesse caso? A fome ela vai voltar e às vezes muito forte. O cérebro que ficou por meses ali com um sinal de saciedade a mais, agora ele entra num estado que chama rebound, que é quando ele quer recompensar, quer compensar tudo num espaço menor de tempo. Então se a pessoa não desenvolveu nenhuma mudança de hábito alimentar e comportamental durante o uso do medicamento, não sabe montar o prato, não tem saciedade real, não entende o que é saciedade real, não tem rotina de treinos, a chance de ela voltar para o ponto de partida ali antes do medicamento rapidamente é muito grande. E é exatamente isso que os estudos mostram. Sem mudança de comportamento, a taxa de reganho após a parada do medicamento é altíssima. Entenda o seguinte, ó, a caneta ela não vai ser a solução da sua vida, mas ela pode ser sim uma janela, uma oportunidade muito grande para você mudar. O que você vai fazer dentro dessa janela de oportunidade é o que vai dizer para o resto da sua vida. E é aqui nesse ponto que entra o nutricionista. Eu quero que você entenda qual é o papel, o meu papel, o papel do Nutri, que vai te acompanhar numa jornada dessa. Entenda, a alimentação durante o uso desses análogos de GLP-1, ela não é secundária, ela não é opcional, ela é o papel central. Por quê, Luiz? Porque o medicamento ela vai reduzir o seu apetite, mas não vai educar o organismo sobre o que comer. Se a pessoa ela come menos, mas continua comendo ultraprocessado, refrigerante, biscoito, ela vai perder peso, mas continua inflamado, sem mudança de hábito real ali e com certeza com perda de massa muscular. O protocolo nutricional durante o uso desses medicamentos precisa garantir o consumo de proteína adequada para que pelo menos a massa muscular seja mantida durante a perda de peso. Precisa garantir o consumo de fibra suficiente para o intestino continuar funcionando bem. E precisa trabalhar muito em cima de micronutrientes, vitaminas e minerais, porque como vai ter uma redução do consumo total de alimentos, então precisa garantir esse consumo de micronutrientes na dosagem certa. O mais importante, talvez, nesse período, é trazer a educação alimentar para que esse paciente possa, através de todas essas mudanças, também ter uma mudança de comportamento e de hábitos alimentares. Sem tudo isso, acredite, o tratamento ele é incompleto, independente da caneta que você vai usar. Uma pergunta que muita gente faz, né, Luiz? Quem que deve considerar, quem que deve fazer esse tratamento com as canetas emagrecedoras? Quem tem obesidade grau 2 ou grau 3, ou seja, um IMC ali acima de 35, ou pessoas com obesidade do grau 1, mas com comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, uma apneia do sono, por exemplo, ou quem já também tentou mudança de hábito com acompanhamento profissional e não teve sucesso, também uma boa indicação. Quem está disposta a fazer todo esse acompanhamento, esse tratamento, junto com profissionais especializados, médico, nutricionista, personal trainer na academia, um psicólogo pode ser bem interessante para mudança de hábitos também. E principalmente quem entende que o medicamento, as canetas, elas são uma ferramenta e não um pote de ouro, aquela chave que eu encontrei para o meu resultado final. Luiz, e para quem que não é o medicamento? Não é para você, talvez, que queira perder 5 quilos para caber num vestido para um casamento. Não é para você que quer resultado rápido sem mudar mais nada na sua vida. Definitivamente não é para você que está comprando ou vai comprar esse medicamento sem receita, sem acompanhamento, talvez até de origem duvidosa. Se você quer entender um pouco mais desse caminho e quer sim ter um acompanhamento nutricional, ter um protocolo de exercício, ter esse trabalho de mudança de mentalidade, vou deixar o link aqui embaixo, Nutriação 360. Luiz, mas é um produto online, eu quero aplicar a caneta, eu vou ter resultado, eu vou conseguir ter esse acompanhamento? Sim, porque ali você vai ter uma dieta personalizada, individualizada para o seu momento. Estou aplicando a caneta, vou aplicar, então vai ter esse momento, vai ter um acompanhamento, um suporte para te ajudar nisso, vai ter um protocolo de treinos e o mais importante, vai trabalhar tudo isso que eu estou falando, de construção de hábitos, mentalidade, para que quando você desmame da caneta, tire a caneta, você já tenha construído um novo estilo de vida. Então clica no link aqui na descrição, Nutriação 360, para você saber um pouquinho mais dessa metodologia que está transformando muita vida. Então, resumindo aqui, o que você precisa saber dos análogos de GLP-1, das canetas emagrecedoras, do Ozempic, Mounjaro, o que você precisa realmente saber? Primeiro, funcionam, a ciência é real, robusta e trazem resultados reais.
2. Tem efeitos colaterais que você precisa considerar com seriedade. 3. Sem mudança de hábito, o tratamento ele não vai durar. 4. O papel da nutrição durante esse acompanhamento ele é essencial e não secundário. E 5. Não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa utilizar essa ferramenta para ter resultados. E o principal, precisa de acompanhamento médico, nutricional para que você tenha resultados. Então deixa aqui para mim nos comentários se você já usou, conhece alguém que está usando ou está pensando em usar. Deixa aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a sua história também. Aproveita e se inscreve aqui no canal, me segue, que semanalmente a gente traz conteúdos que vão ajudar muito você a ter muitos resultados. Grande abraço.